Nós recebemos agora o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro para uma entrevista em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Sejam bem-vindos. Obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Uma satisfação falar com um time tão seleto, com o comando do nosso eterno Augusto Nunes. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Presidente, quero abrir essa entrevista falando sobre a posse de Donald Trump na última segunda-feira, dia 20 de janeiro. Pergunto ao senhor como foi acompanhar à distância a posse de Donald Trump. Como é que o senhor se sentiu ao ver as imagens, as fotos do evento, ao ver o seu filho e também a sua mulher, Michelle Bolsonaro, o representando neste evento tão importante aí da posse de Donald Trump? Primeiro, obviamente, preparei para ir. Chegou o convite oficial, o Eduardo recebeu, inclusive, e nós peticionamos o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro aí, o encarregado do meu inquérito. Eu confesso que tinha esperança, porque afinal de contas eu não sou réu, as acusações são narrativas, mas infelizmente a decisão foi contrária. Só quero lembrar de uma coisa aqui, que vale até para o programa de respeito, sei disso, mas vale até como uma sessão de humor. Quero lembrar que em 2018, o Lula, após condenado em segunda instância, teve a autorização do Supremo para ir para a Etiópia. Ele não foi por outro motivo. Então, em 2018, condenado em segunda instância, ele teve a autorização para ir para a Etiópia. E tinham dois painéis lá. Um painel era o seguinte: parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Eu acho que a fome vai acabar esse ano na África. Tá? E o outro painel, repito, mesmo condenado em segunda instância, o outro painel, vencendo a luta contra a corrupção. Daria um programa para discutir isso aí, mas vamos lá. Logicamente, com a negativa, eu me senti abalado, né? Fui ao aeroporto, eu me emociono, sou ser humano, né? Sou apaixonado pela minha esposa, né? E, obviamente, ela foi sozinha para lá. Ela esteve, chegando lá, teve a companhia do Eduardo e participaram de alguns eventos, né? E eu fiquei muito feliz com a presença dela, com a maneira como ela se comportou lá, a imagem que ela transmitiu, a mesma de antes de eu ser presidente, durante eu ser presidente e agora também. E, obviamente, deu matéria na imprensa do mundo todo a negativa, demonstrando como é que pode alguém que não responde, que não é réu, não tem nenhuma acusação de corrupção, de desvio, né, de falcatruas, de dinheiro na cueca, não vai para fora. É uma adesão, no meu entender, pessoal. Mas vamos lá. A gente enfrenta e vamos em frente. Tiramos aí fizemos a devida limonada disso tudo, né? E acompanhei os discursos do Trump aqui, fiquei até, para nós, fiquei até por volta das 2 da manhã acompanhando, até o último evento que ele participou, os bailes, e eu me senti orgulhoso, né? Em especial pelo primeiro discurso que ele fez, falando de algumas das 100 medidas, decretos que ele estava assinando a cada um daqueles eventos, naquele 20 de janeiro. Algumas coisas interessam para nós, o Eduardo está em condições de falar algumas dessas medidas, e obviamente quem tem que resolver os problemas do Brasil é o Brasil, mas alguma coisa vem para cá. Então, é um exemplo que nós temos do que aconteceu lá, do que nós faríamos caso voltássemos. Deixo claro, ele retornou, o Trump. Temos muita coisa em comum, até a tentativa de assassinato. Um tiro que pegou na orelha dele, a facada em mim. A forma como ele perdeu as eleições lá. A forma como ele se empenhou depois, sofrendo o lawfare, né, que é o ativismo judicial em seu país, ameaça de prisão o tempo todo, como fazem comigo aqui no Brasil, né? E ele venceu a todos esses obstáculos. A gente espera vencer aqui também, porque eu digo, por exemplo, eu não disputar uma eleição por inelegibilidade, qual foi o crime? Reuniu-se com embaixadores, participou do evento 7 de setembro, bem, no primeiro não teve abuso nenhum de poder político. O que eu ganhei com a reunião com embaixadores? Nada.
abuso de poder político, não usei estrutura nenhuma do 7 de setembro para me dirigir à população. Tá? E ter uma eleição alijado de mim, que quer alguns queiram ou não. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul. É querer concorrer às eleições, como Maduro concorreu o ano passado na Venezuela, sem os dois principais opositores, que era a Maria Corina e o Capriles, e ficarem inelegíveis por 15 anos. Por quê? Qual foi a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma coincidência com o Brasil? Eu até cumprimento o Daniel Ortega, porque pelo menos ele é mais sincero. Lá a oposição não concorre, não por inelegibilidade, mas pelos 7 opositores estarem presos. Acusação: atos antidemocráticos. É a mesma coisa como está presa agora, pouca gente sabe disso, a ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez. 10 anos de cadeia. Acusação: atos antidemocráticos. Aqui no Brasil, qualquer coisa que se faça, atentou contra a democracia, tentou mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Alguns se intitulam: eu sou a democracia, eu sou o país, eu represento aquilo que o povo quer. Bem, e nós acompanhamos uma violenta perseguição a quem pensa diferente da esquerda. Estados Unidos, muita coisa para eles e vão ter reflexo aqui, obviamente. A população vem sentindo devagar o que foi discutido lá e ele vê que nós queremos também. Nós não queremos agenda woke, nós não queremos aqui questões menores, ideologia de gênero, se bem que eu digo, a ideologia de gênero é importante porque é o patrimônio de qualquer um de nós que tem filho. O patrimônio maior, qualquer um que tem filho, ou melhor, o patrimônio maior de quem é pai são seus filhos. E não temos que botar na cabeça da criança com 6 anos de idade, estimulá-la, por exemplo, a mudar de sexo. Já tivemos um projeto, eu quanto deputado aqui na Câmara, uma deputada do PT, apresentou um projeto que o pai não tinha que decidir se a criança ia ou não mudar de sexo. Até em 2012, teve um quebra-pau comigo com uma deputada do PT lá do Rio Grande do Sul, na Câmara, ficou marcada aquela cena, e ela estava lá defendendo o estuprador, dizendo que, com 17 anos, o Champinha, ele tinha violentado por 3 dias a Liana Friedenbeck. Depois a matou com requinte de crueldade. Deu com a costa do facão na cabeça dela. Ela não morreu. Daí ele cortou o pescoço dela com um facão cego. E lá essa deputada do Rio Grande do Sul dizendo que o Champinha não sabia o que ele estava fazendo porque tinha 17 anos. Mas esse pessoal desse partido diz que uma criança de 6, 7 anos de idade pode mudar de sexo. Nós não queremos isso. O povo quer outra coisa. Quer arroz, quer feijão, quer um meio de sobrevivência melhor, quer um emprego, quer ter esperança de um futuro, com uma vida melhor para dentro de casa. Os Estados Unidos foi uma resposta a isso. Como os democratas, com o Biden, estava conduzindo lá o país, que tem alguns estados que estão realmente tomados pela droga, você pode falar melhor do que eu sobre isso aqui, o americano não quer isso daí. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu presidente da República. Então nós temos um espelho, uma luz para o nosso futuro aqui. Porque os nossos costumes são semelhantes. Somos cristãos. A população do Brasil, a exemplo da americana, quer liberdade, respira liberdade, em especial a nossa liberdade de expressão. Eu parabéns a vocês da Oeste, que lutam por isso. Passou a ser uma minoria. Passamos a ter um jornalista militante aí fora, que passa pano para o governo em troca de verba publicitária. Não pode ser assim. Depois, caso eles venham a censurar as mídias sociais, vão ser ali os jornalões. Essa imprensa tradicional que vai se comer. E todo mundo perde com isso. Quantas vezes eu falei, pior do que uma imprensa, até desinformando, é uma imprensa calada. Vocês não viram uma medida minha para controlar a mídia. Muito pelo contrário. Você não vai acreditar que eu vou falar aqui. Eu peço que vocês depois pesquisem, Eu apresentei em 21 uma medida provisória. Chegou lá no Senado. Eu copiei dispositivos da Constituição.
para falar em liberdade. O presidente do Senado, do Congresso, devolveu a medida provisória. E nada mais estava escrito lá do que dispositivos condicionais, letra por letra, vírgula por vírgula, para demonstrar que nós não precisamos de leis. Nós precisamos de pessoas que cumpram as leis. E, lamentavelmente, as pessoas que, algumas, né, que deveriam dar exemplo de cumprimento da lei, faziam exatamente o contrário. Quer complementar aí? Não, o Trump ele tem colecionado vitórias mesmo antes de tomar a posse, e uma das questões que eu acabei relembrando aqui foi quando o presidente Bolsonaro falou da questão das drogas, né, quando ele ameaçou tarifar o México em 25% dos produtos vindo do México, né, pouco tempo depois ocorreu a maior apreensão de fentanil da história do México. Então o Trump, ninguém duvida que ele possa colocar adiante sanções, aumento de tarifa e etc. E ele realmente já está conseguindo colecionar muitas vitórias. O retorno de uma parte dos reféns que estavam em poder do Hamas há mais de um ano, mulheres estupradas, violentadas, certamente algumas delas diariamente. Então a gente está vendo uma mudança no mundo que está trazendo muita esperança para a direita, não só americana, mas do mundo inteiro. Todo mundo está vendo que é possível você ter um país onde seja banido, por exemplo, a Ana Paula pode falar melhor do que nós, essa questão de homens competindo contra mulheres. Eu até tenho uma dúvida. Eu acho que no decreto do Trump ele não proibiu o contrário. Ele não falou que o esporte masculino é para homem biológico e o esporte feminino é para mulher, né, biológica. Ele falou apenas com a questão do esporte feminino e da mulher. Então, se alguma mulher que nasceu com os cromossomos XX quiser competir contra homens no UFC, na natação, etc., eu acho que essa hipótese ela ainda está em vigor. Vamos ver se vai acontecer, né? Eu acho até que não. Mas, enfim, muita coisa acontecendo e a gente está à disposição aqui para dar qualquer tipo de detalhe com relação à posse dele, que foram eventos maravilhosos, né, muito bem acompanhados pela primeira-dama e pela... Perfeito. Deixa eu registrar aqui rapidamente a audiência. Já estamos com mais de 106 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista. Além, claro, de quem nos acompanha pelas TVs e rádios. Eu vou abrir agora a entrevista para os nossos parceiros de bancada. Augusto Nunes, fica à vontade para endereçar aí sua pergunta ao presidente Jair Bolsonaro, também ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a ambos. Fique à vontade. Boa noite aos meus companheiros de programa. Boa noite, presidente. É um prazer voltar a conversar com o senhor. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber que recados você trouxe, que são publicáveis, do pessoal presente, Eduardo, às solenidades ocorridas em Washington. Você conversou com muita gente, nós vimos as fotos em que você aparece ao lado de integrantes da família, né, de um filho do Trump, conversando com autoridades. Por exemplo, quero saber se você chegou a conversar com o Milei, se trouxe recados de autoridades de outros países para o teu pai. Primeiro, Augusto, como o senhor bem sabe, nós vimos uma democracia normal. Né? Depois do deputado Gustavo Gaia, teve uma conversa com Elon Musk, a Polícia Federal, em 1 ou 2 semanas, para confiscar o seu celular. Então, tem que pensar 2 vezes no que eu vou falar aqui para não tomar, de repente, alguma medida contra a minha pessoa. O que eu posso falar é que todos eles estavam cientes da questão do Jair Bolsonaro não ter comparecido, porque até onde eu sei foi a única autoridade convidada pessoalmente pelo Trump, porque esse convite ele passou pela mão do presidente Trump, ele despachou pessoalmente o convite para o Jair Bolsonaro. E que, lembrando, o Jair Bolsonaro ele não é simplesmente uma pessoa que tem relação com a família, né, que os seus familiares têm relação com a família, um ex-presidente, mas ele também é oposição ao governo Lula. Então, olha o recado que o Brasil mandou para os Estados Unidos, mandou um recado de enfrentamento. Eu relembro aqui, o Hamas soltou agora os reféns, mas 12 horas após a eleição do Trump, estava pedindo cessar-fogo. O Putin declarou que estava pronto para sentar à mesa para discutir a guerra da Ucrânia. O Xi Jinping, através do porta-voz do Partido Comunista Chinês, disse que esperava um convívio pacífico com a América de Donald Trump. E o Brasil aqui não, mandando recados, falando que o Trump é a nova cara do nazismo, impedindo a ida de Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, né, quando o Lula, com condenação, poderia e foi ao exterior. Então isso tudo, quando você fala para um americano, é muito simples, é muito fácil você mostrar para ele que a gente está vivendo uma ditadura aqui. Eu me arrisco a dizer que eu esperava que o Alexandre de Moraes fosse ser mais perspicaz e permitir a ida de Jair Bolsonaro. Porque a não ida de Jair Bolsonaro gerou um prejuízo muito maior do que se ele tivesse ido.
E fora isso, só para finalizar aqui, os jantares que nós estamos é longe de uma questão de status, de glamour que seja, né? Por mais que seja maravilhoso o vestido da Ivanka Trump, né? A dança lá, a valsa lá no salão do Starlight Ball, aquilo dali passa do meu lado o Mark Zuckerberg, do meu outro lado aqui passa o Patel, do outro lado aqui passa a Palme Bond, passa o PGR, o chefe da CIA, o chefe do FBI, o ministro da Saúde, Bob Kennedy Jr. Então, é uma infinidade de pessoas que passam ali e, por vezes, você tem a oportunidade de conversar com elas, que elas estão acessíveis. Né? São jantares exclusivos, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, isso daí que é o mais interessante. Obviamente, a gente não pode abrir tudo, mas, certamente, existe uma preocupação com o Brasil e existe muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que no andar da carruagem, a gente vai começar a ver, principalmente nesse primeiro ano, algumas medidas que vão impactar o Brasil vindo lá do governo Trump, como essa agora da questão migratória. Quanto ao presidente, eu queria só lembrar o seguinte, né, presidente? Os homens mais impopulares do Brasil podem viajar para qualquer país e comentar assuntos políticos com os quais eles não têm nada a ver, como, por exemplo, os ministros do Supremo que comentam o sistema de governo agora. O senhor, que é o único político brasileiro que pode circular, um dos raros políticos brasileiros que circulam sendo aplaudido em todos os lugares, o senhor não pode comentar nada sobre política e também não pode viajar porque o senhor fugiria do Brasil. Ô, Augusto, a negativa para eu não viajar, que está assinado ali pelo senhor Alexandre de Moraes, ele cita o exemplo seguinte, que alguns saíram e não voltaram, como Felipe G. Martins, que saiu dia 30 de dezembro de 22 no avião do presidente Jair Bolsonaro e não mais retornou. Isso não é verdade. Já está comprovado. Ele não esteve no meu avião. Ele, até nessa data, é uma data que ele embarcou aqui de Brasília para Curitiba. A família dele, a noiva dele, é do interior do Paraná. E use isso. Parece que se dá uma ordem, olha, dá negativa aí. O assessor vai lá e inventa um negócio qualquer, com muita criatividade, e o ministro assina embaixo. Isso é horrível. Dá uma negativa fundamentada, sem problema nenhum. É que você pergunta, né? Qual a acusação contra mim? Não me pega em joias, em cartão de vacina, tentativa de golpes. Não existiu nem atos preparatórios, nada, zero. Eu fiquei lá os 3 primeiros meses após dezembro de 22 nos Estados Unidos. Ouso dizer, eu não falo inglês, eu nem arranho, tá? Eu acho que nos 2 anos começaria a arranhar. Mas eu tive convite para ficar lá. Eu fui tratado como rei nos Estados Unidos. Tinha uma casa lá que uma pessoa me cedeu, né? Uma pessoa conhecida, famosa até, não paguei nada. E depois de um mês eu tive que sair de lá, que eram 600 pessoas em média por dia, iam lá para tirar fotografia comigo. Augusto, eu sou uma pessoa simples, né? Ia lá almoçar lá, o que seria aqui no Brasil, que chama de pé sujo, né? Lá e tinha nos restaurantes lá de supermercado, mais da metade das vezes, quando ia pagar a conta, alguém já pagou. E quase todas as vezes, o cara falava, olha, pagou e ele está por aqui, mas a ordem é não falar quem ele é. O que eu recebi de roupa, de brindes, etc., na minha casa, não está no gibi. Às vezes que no supermercado também, o custo médio era $400, eu ia pagar, olha, a conta está aqui, já tem uma pessoa que vem pagar, só se eu ir embora. E não aparecia o cara. Eu tive proposta para trabalhar lá, seria no primeiro momento, quem diria, não, o vovô propaganda, né? Não o garoto propaganda. Estava havendo um boom de compra de imóveis por parte de brasileiros. Eu não fiquei parado lá em Orlando. Eu quase todo dia andava. Fui lá no lugar mais humilde lá de Orlando, fui num cachorro-quente, tinha lá um brasileiro vendendo, né? Geralmente são os latinos que fazem isso aí. Eu perguntei, quanto é que você fatura por mês? Ele, a esposa, e de vez em quando tinha um cara para ajudar lá. Eu faturo $30 mil por ano, por mês. $1.000 por dia. E permite ter uma vida tranquila da parte dele. É um outro país, uma outra vida. Mas o tratamento que me dispensaram é de arrepiar. É você chorar de vez em quando.
o que ficou na memória de muitas pessoas, poxa, eu fico até comovido em falar, é o que nós fizemos de bem durante a pandemia. Ninguém quebrou no Brasil. 2 programas, Pronamp e Bem, lá pela equipe brilhante lá do Paulo Guedes. Criamos o Pix 2020, depois do auxílio emergencial, que descobriu os quase 40 milhões de pessoas que passaram a ganhar auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E a conta estava lá inativada. Fazer o quê com isso? Um trabalho brilhante do Banco Central, na pessoa do Roberto Campos e também do Paulo Guedes, obviamente. E botaram para frente a questão do Pix, é uma realidade. E quando se fala em Pix, Augusto, o que o governo deve ter visto, né? Eu acho que passou desapercebido aqui. Quando ele viu que, por dia, a movimentação era acima de 100 bilhões de reais, o governo, opa, vamos ver o que a gente pode fazer. Chama-se um movimento preparatório. Houve a reação da sociedade, tá? Em especial aquele vídeo lá do Nicolas, que foi uma coisa que ninguém podia acreditar, o alcance, a maneira como ele sintetizou aquilo e botou no papel. Nos orgulha que está no nosso partido, o PL, o garoto Nicolas, eu chamo de garoto porque eu tenho 40 anos mais velho do que ele, tá certo? Mas foi uma coisa que o governo recuou. E quando disse, não é nada disso, recuou por quê? É igual agora a questão do alimento vencido. Querem convencer a população que tem uma data de vencimento que está ali, eles sabem como é que é aqui as questões no Brasil, e dizendo que a data pode ser um pouco mais flexibilizada. O que o governo pode fazer agora? Em vez de vender mais barato o alimento depois dessa data, né, ele aumentar o imposto até a data do vencimento real. Presidente. Porque se cria aí, ele pode criar para isso o imposto do pecado. Pois não. Perfeito. Deixa eu rodar aqui com mais perguntas dos nossos comentaristas. Alexandre Garcia. Presidente, deputado Eduardo, tudo bem? Presidente, vou desviar um pouquinho, estamos falando bastante de Estados Unidos, queria falar de Brasil. Dia 1º de fevereiro tem a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E, como a gente sabe, são 2 cargos que têm um poder praticamente absoluto sobre a pauta das 2 casas. Pode sentar em cima e não votar, né? Lá no Senado, o Senado é o único lugar que, aprovando o nome de ministros do Supremo, também tem o poder de reprovar, né? Se um determinado ministro não for o guardião da Constituição, como deve ser. E eu vi que o senhor está apoiando Alcolumbre, mas no mandato anterior de Alcolumbre, ele sentou em cima de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Eu gostaria de saber por que o senhor está apoiando Alcolumbre. Olha, eu acho que uma vez ele eleito, o comportamento não vai mudar muita coisa. O Davi Alcolumbre está eleito. É um final aí de Copa do Brasil, né? Por exemplo, aí o Flamengo e o CRB, lá de Alagoas, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Você já sabe qual é o resultado. Tá? E a votação é secreta. O que acontece? Nós, um dia que cometemos um erro, nós sonhamos em eleger o Rogério Marinho em fevereiro de 2023. E ele teve em torno de 33 votos. 13 votos nossos e 20 de outros partidos. E fizemos o possível. Perdemos. E quando você perde, você fica sem mesa diretora, nenhuma vaga lá, e sem vaga em comissão. Se você quiser convocar um ministro, quer convocar, por exemplo, a ministra Nise agora, que está com problema de dengue, entre outras coisas. Você não pode convocar. Você quer convocar o Haddad para explicar a questão de alimentação com prazo de validade, além do carimbo ali na lata, você não pode. E também na mesa. O que nós estamos negociando com esse apoio é a primeira vice-presidência. A primeira vice, você já participa da mesa. Você pode, numa ausência lá do Alcolumbre, botar em votação, por exemplo, o projeto da anistia. A gente não quer esperar a anistia para o futuro presidente de direita, caso seja eleito em 26, vai tomar posse em 27. Tem um pessoal que está preso aqui que é uma tortura. Se o elemento está preso porque fez algo de errado, é regra do jogo. O
cara estuprou, sequestrou, assassinou. Eu não vou falar em corrupção porque você não tem punição para isso. Tá? Tudo bem, mas essas pessoas, isso é tortura. Cada segundo para eles lá é uma eternidade. Eu amanhã vou ver o jogo do Palmeiras na televisão aqui, como a semana passada eu vi o Palmeiras na Copa de Futebol Júnior ser eliminado. Fiquei chateado, mas quem está lá dentro está assistindo o jogo olhando para o concreto. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E mais, se nós não temos, por exemplo, uma comissão e também uma vaga na mesa, o total são mais de 100 cargos que vai para oposição, para outros partidos. E nós não temos como trabalhar. A gente vai ser zumbi. A gente joga, inclusive, com esse reforço, para nós termos uma boa bancada por ocasião das eleições de 26. Não adianta um candidato aí, não quero falar o nome dele, né? É uma votação de uma candidatura até de protesto. Aí eu tenho um nome a zelar. Todos nós temos um nome a zelar. Mas nós não podemos perder essa chance. Nos fortalece para 26. Agora você pode ver, daí o outro lado, né? O outro candidato. O Bolsonaro foi candidato 3 vezes a presidir a Câmara dos Deputados. Sim, é verdade. Só que uma das vezes, o Alexandre Garcia, os outros todo mundo tem, né? Mas você é extremamente privilegiado aí. Em 2005, tivemos uma disputa, que foi o Severino Cavalcante e Luiz Eduardo Grinhal. Se você entrar no YouTube e bota lá o melhor discurso de Bolsonaro, você vê como eu destruí a candidatura de Luiz Eduardo Grinhal. Eu tinha a chance de ganhar zero. Mas como eu era candidato, eu tinha 10 minutos para ocupar a tribuna. E eu desmontei a maior fake news, nem se falava esse termo na época, do PT. A maior fake news da história do PT ocorreu em 2002, onde a internet, você tinha laptop, pegava o teu fio aqui do laptop, botava no plug do telefone. E levava vários minutos para você entrar no ar. E naquela época, o que o PT fez? Fez isso, botou na tela, quem votou sim ou votou não, na reforma da CLT, direitos trabalhistas, e botou lá quem votou sim, como se tivesse votado para acabar com o 13º, com os fundos de garantia, com a hora extra, com a licença gestante, e nós não podemos acabar com isso com o projeto de lei. Nem por emenda à Constituição, que isso, como até o Michel Temer disse, outro dia também estava chateado, né? Há poucos dias, o presidente Michel Temer falou que não pode acabar com isso, que estão lá nas cláusulas pétreas do artigo 7º. E esse ataque, né, de 2002, eu sofri 20 anos depois. Eu perdi. A história é longa, não quero trazer detalhes aqui, mas o TSE não me ajudou em nada, né? Ajudar para fazer justiça. Eu perdi 1,5 milhão de inserções de rádio no Nordeste. E como eu perdi, o que o PT fez? Repetiu essa fake news. O Bolsonaro quer acabar com licença gestante, maternidade, 13º. O Bolsonaro é pedófilo. Até esse nego fez. Eu não podia mostrar o Lula abraçado lá com Fidel Castro lá atrás, com Daniel Ortega, com Chávez e com Maduro. Não podia mostrar em 2009, no Irã, fazendo campanha para que Ahmadinejad pudesse enriquecer urânio acima de 20% para fins pacíficos. A gente não podia mostrar nada. Então o que acontece? O que eu fico chateado? Toda vez que esse candidato do Senado, que ele está muito na imprensa, ele está gostando da imprensa, né? Está lá perguntando, ele fala as ideias dele, é um direito dele, que pode ter candidatura avulsa, mas daí alguém da imprensa pergunta, mas o Bolsonaro está apoiando o Alcolumbre com essa ficha? Eu levo pancada. Eu sofro desgaste. Eu nunca, Augusto, joguei para cima de ninguém, tu se elegeu por minha causa. Mas esse senador, eu afastei ali, que tem uma disputa muito grande, entre outros, Marco Feliciano, e botei ele. E organizei a campanha dele, porque não tinha há pouco tempo atrás, não conseguiu se eleger deputado federal de São Paulo pelo PSB. E eu resolvi, então, fiz uma estratégia, tu vai ser o nosso candidato ao Senado. Não quer dizer que com isso que ele tem que fazer o que eu quero. Mas uma situação como essa, não dispute eleições e anule o voto. Ou vote lá no Girão. E o Girão não perde nada, porque o partido dele tem, não sei, acho que 1 ou 2 ou 3 senadores, né? E não tem espaço na mesa, nem tem espaço em comissão. Não perde nada. Se bem que eu acho o Girão um excelente senador. Então o problema é esse.
É a mesma coisa na Câmara. Nós fizemos um acordo com o Arthur Lira lá atrás. Tivemos boas comissões. Inclusive o Nicolas foi ser um bom presidente da Comissão de Educação. E o Lira, todo mundo tem crítica a ele, né? Mas eu quero falar coisa boa. Se não é o Lira ser meu amigo, companheiro de algum tempo, nós não teríamos uma crise que era mundial, o preço dos combustíveis, zerados os impostos federais, do diesel, do etanol, da gasolina, do gás de cozinha. Graças ao Arthur Lira, nós fizemos isso. Graças ao Arthur Lira, nós botamos um teto de 17% do ICMS, do telefone, energia elétrica, gasolina. Tinha estado que cobrava 34% de ICMS de gasolina. Dava, na época, R$ 2,30 por litro de gasolina de imposto estadual. Então tivemos esse apoio lá. Achar que o que eu quero, que o Lira quer, nós vamos conseguir tudo, não vamos conseguir. É o possível. E crescemos. É uma marca nossa essa questão de diminuição da carga tributária que o próprio Paulo Guedes deu declaração depois. Estamos reduzindo impostos, estamos arrecadando mais. É que o Trump tem falado agora e já começou a fazer. Vai diminuir a carga tributária, inclusive dos ricos. Perfeito. Não é o papinho sempre aqui, né? Vamos cobrar, o rico não paga imposto. Eu lembro quando zerei os impostos federais, entre outras coisas, de jet ski. O cara tá vendo o rico. Não tem nada a ver. Quem toma conta na marinha do jet ski é uma pessoa humilde. Veleiro também, pedido do Gilson de turismo, né? Gilson, por que se quer zerar os impostos de importação de veleiro? Daí ele falou, cada veleiro na Europa, lá são 7 milhões de veleiros. Direto e indiretamente, cada veleiro, 2 empregos. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, essa política foi excepcional. O próprio Paulo Guedes, uma grande cartada dele. Vamos partir para reindustrialização. O que é isso, Paulo Guedes? O que você quer com isso? Eu não tenho vergonha de falar que não entendo economia, não. Eu não fiz cursinho e colei na prova, não. Tá? O que você quer? O que é isso, Paulo Guedes? Ou PG ou Poço Ipiranga. Ele nunca reclamou de eu chamá-lo de Poço Ipiranga. Não é pejorativo, não. É porque ele é um cara manjava. Tá? Então, quando ele diminuiu em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, ele falou que quero que as empresas produzam algo mais barato, em consequência vai vender mais, vai arrecadar mais, vai sobrar um dinheiro para o cara comprar uma máquina nova. É isso aí. Mas nós demos exemplo, o que seria uma reforma tributária? Essa agora que foi feita, que o PL, dos 90 e poucos deputados, 80 votaram contra, tem os trairinhos ali que votaram sim, né? A maioria é de uma região do Brasil, porque eles sempre gostam de um carguinho, etc., mas a conta é salgada para todo mundo. Nós vamos fazer a devida depuração em 26, mas estamos fazendo a nossa parte. Mostramos para o Brasil que você pode diminuir a carga tributária e arrecadar mais. Perfeito. Presidente, deixa eu registrar nossa audiência nesse momento, mais de 132 mil telas acompanhando o Oeste Sem Filtro nesta sexta-feira. Vou incluir a Adalberto Piotto na nossa conversa. Muito boa noite, Piotto. Boa noite, Paula, aos meus companheiros de bancada. Presidente, boa noite ao senhor. Deputado Eduardo, boa noite também. Eu vou permanecer nesse assunto de uma forma muito objetiva. O senhor falou já, presidente, em relação à questão de cargos na mesa diretora e também em espaço em comissões, mas do ponto de vista de pautas para serem votadas no Senado, e a mesma pergunta, deputado, em relação ao Hugo Mota, que deve ser o candidato também vencedor, é o que mais tem chance de vencer na Câmara. Negociou-se também algumas pautas, ou seja, por exemplo, a questão de fazer a anistia avançar na Câmara primeiramente, ou, por exemplo, o Senado realmente se preocupar em fiscalizar o Supremo Tribunal Federal? A pergunta ao presidente e também ao deputado, por gentileza. Olha, o acordo aqui é genérico. Por exemplo, vamos supor a proposta de anistia pronta na Câmara. Se a gente conseguir a urgência, que o presidente não ainda vete, ele bota em votação a urgência. Se passar, que tem que ter maioria absoluta, entra para o plenário. Agora, eu sei que a esquerda, ela abre o jogo. O compromisso é não aprovar a anistia. O pessoal da esquerda não tem nada a ver esquerda ou direita, pelo amor de Deus. Tem alguns exemplos que são marcantes. Aquela mulher com 2 filhos pequenos, mal deixaram as fraldas, escreveu lá, perdeu, 17 anos de cadeia. Eu tenho um vídeo com 6 crianças, de 10 anos até 1 ano, lá de Ji-Paraná,
que está condenado a 17 anos o marido, está foragido, não sei onde ele está foragido. Tá? Essas crianças estão crescendo sem o pai. Essa senhora não pode trabalhar. Com 6 filhos em casa, não tem como trabalhar. Como é que ela está vivendo? Pessoas humildes. E o marido dela fez um frete para Brasília. Ele é caminhoneiro. Chegou aqui na sexta, descansou no sábado, resolveu domingo passear lá pela região da Praça do Trem Poder. Depois estava tudo quebrado. Que o quebra-quebra foi antes do pessoal chegar lá. Foi fotografado, visto, pronto. Tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Pelo amor de Deus, não existe isso. Ninguém quis dar golpe. Até o próprio Múcio falou. Golpe, o povo vai, o exército vai atrás. Não teve um soldado na rua. Eles querem fazer uma vinculação comigo no 8 de janeiro. Não houve golpe no 8 de janeiro. Eu estava fora do Brasil, eu estava em Orlando. Talvez lá tivesse, segundo eles, organizando um golpe com o Pateta, o Pato Donald e a Mini do meu lado. E chega a ser risível isso daí. Até eu tive outro dia, conheço gente no mundo todo e alguns têm amizade. Passou um cara aqui de Israel, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ainda paga vexame lá fora. E alguns se arrostam aqui, né? Salvamos a democracia. Que democracia? Tirar de mim e botar no colo desse cara que chama o Trump agora de nazista, de fascista. Que esse cara que acha que o Hamas não é um grupo terrorista. Se você ver, deixa uma mulher do programa falar, você vê as primeiras mulheres, 3 que apareceram, uma estava andando de forma esquisita. Por quê? Lá a mulher é objeto. Estupro lá é refresco para eles. A mulher não tem direito a prazer. A mulher é um objeto que leva tapa na cara. O tempo todo assim. Não considero, esse atual governo, não considero que aconteceu em Israel e continua acontecendo. Não foi um ato de terrorismo, não é tortura. O que é tortura para esses caras? Tortura é uma velhinha aqui, tá com a bandeira do Brasil nas costas, abrir embaixo do braço. Isso que é tortura, isso é terrorismo, isso é ser golpista. Ainda botam lá tentativa armada. Me apresente uma arma de fogo, uma arma branca, pegaram um estilingue com algumas bolinhas. É o que eu vi o editorial do Estado de São Paulo, de 2, 3 dias atrás. Parabéns, Estado de São Paulo. Meu primeiro emprego, né? Eu era jornaleiro em Eldorado Paulista. Lá no editorial, falando o que claramente? Que o governo acabou. Só resta a farsa da defesa da democracia. Tá o jornal Estado de São Paulo. Parabéns, Estado de São Paulo. Só sobra a farsa da defesa da democracia para o Lula, para o PT. Como um editorial de 2, 3 meses atrás, do Estadão também, onde ele fala: PT, um partido popular sem povo. Não teve povo nem durante as eleições. O que é comum, né, quando se fala em lua de mel, pelo menos o primeiro ano, onde o presidente vai, o povão vai atrás. Ele não saiu, não foi para lugar nenhum. Não era bem recebido em nenhum lugar. Diferentemente de mim, durante a campanha e pós-campanha. Porque o povo acredita em mim, porque a gente fala a verdade. Eu lembro quando eu vim candidato a presidente, né? Eu confesso, eu não sei o que aconteceu comigo. Foi em 2014, eu resolvi me candidato. Tudo bem. E comecei a usar a passagem bíblica do João 8,32, da verdade. Até uma mulher, uma repórter da Veja, falou para mim: se você continuar com a campanha do João 8,32, da verdade, você não vai chegar. Eu falei: então eu não vou chegar. Eu não vou para Manacapuru, no Amazonas. Passei em Newark também, servi lá, para falar mentira para os caras. Uma passagem minha por BH, essa marcou, né? Eu me empolguei e falei: ó, se eu for eleito, vou arranjar uma saída para o mar para Minas Gerais. No dia seguinte, a imprensa desceu o cacete em mim. Eu complementei: vai ser via Pacífico. Não vamos tomar nada do Espírito Santo, nem do Rio de Janeiro, vai ser via Pacífico. Pancada de novo. Poxa, essa parte da imprensa está podre. Eu até contei uma piada, eu vou falar aqui, permite, né? Você tem que mudar as piadas. Você perdeu. Você não pode falar piada de gaúcho, de baiano, de cearense, de carioca esperto, de fofinho, de magrinho, de não sei o que lá. Eu falei: olha, inventou-se uma máquina fotográfica tão rápida que ela é capaz de tirar a fotografia de um homem com a boca fechada.
O cara levou 5 segundos para entender a piada. Não sei se alguém entendeu, né? Sei que alguém pode falar que isso não é piada. Eu não vou falar o que é, mas eu dei meu recado. Você não pode mais brincar. Você não pode... Pô, a minha esposa é filha de cearense. Eu sou criado no Rio de Janeiro, mas depois de 17 anos de idade. Como é bom contar uma piada de gaúcho, tchê! De carioca esperto. De baiano devagar. De cearense, não sei o que lá. Não pode mais falar mais nada, acabou. Você pode falar, quando estou aqui em casa, geralmente, né, quando vou lá em Mambucaba, lá tem 10 homens em casa. O Hélio Negão tá lá. O Hélio Negão é um dos mais sacaneados. E não tem problema nenhum. Nenhum, zero. Mas se alguém gravar aquelas piadas, eu tô morto, quem sabe preso. A PF vai estar na minha porta aqui amanhã. Perdemos a alegria de viver. A liberdade de expressão não é para você ofender ninguém. Tá? Até digo pro Hélio, né? Se você fosse um cara desses ativistas, você não seria deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Tá certo? Então nós queremos recuperar isso aí. Temos o exemplo dos Estados Unidos. O pessoal vai acordando. Acabei de falar com a minha esposa agora, está lá nos Estados Unidos. Deve ter acabado agora a Marcha pela Vida. Ela foi reconhecida por muita gente, tá? Do Brasil, do mundo todo. Fico feliz com isso. Tá? Estou ansioso para retornar. Retorna amanhã para cá, até meia-noite deve estar aqui. Tá certo? E o mundo está mudando. O que mudou no mundo sobre queda de primeiro-ministro, o Canadá, o que mudou aí? Depois da posse do Trump já houve a queda depois da eleição do Trump, né? Já teve a queda do Trudeau no Canadá e também os primeiros ministros da França, da Alemanha. Então isso já mostra também os novos ares do mundo. Mas resgatando a sua pergunta, 30 segundos, eu acredito que o Lira ele vai passar, né, o seu apoio a uma pessoa que não é muito diferente dele. E o Lira ele foi muito correto num ponto. Ele não foi o tipo de candidato à presidência que vendeu, né, que colocaria pautas no plenário e depois não conseguiu honrar. Ele sempre disse, o plenário vai ser o senhor das decisões. E assim foi, para o bem e para o mal. Teve já projeto meu ali, emenda nossa, proibindo na LDO o uso de dinheiro público do pagador de impostos brasileiros para fins de aborto, doutrinação ideológica nas escolas, invasão de terra e mudança de sexo para menor de idade. Isso foi uma vitória. Agora é certo que ele vai pautar ali questões como o PL 2630, que é o PL da censura, para tentar amordaçar as pessoas nas redes sociais, que ele não conseguiu colocar adiante, não porque ele não quis, ou porque ele é entusiasta do projeto, ou qualquer coisa de sentimento pessoal dele, mas é porque nós da oposição estivemos juntos e conseguimos nos mobilizar para acabar, não foi nem pautado o requerimento de urgência do PL 2630. Então, eu acho que o Hugo Mota ele vai seguir muito essa linha do plenário ser, né, realmente o senhor das decisões. Cabe a nós alertar os internautas e colocar pressão em cima. PL da censura 2630. Foi em 21. Foi 21 não, foi agora 23. Foi votada a urgência. A urgência tem que ter metade mais 257. Eu, ex-presidente, entrei em campo. Não é só do PL não, outros partidos. Por 5 votos não passou o PL da censura. Se tivesse aprovado em 24 o pé da censura, depois da urgência, tudo é mais fácil. Ele bota em plenário, quem concorda permanece com quem não concorda não sei o que lá, e aprovado. É isso aí. Já estaríamos vivendo sob censura aqui. E houve outro poder, alguns ministros, dentro da Câmara dos Deputados, para aprovar a urgência. Por que isso? Se nós perdemos isso daqui, a Augusto Nunes, com todo respeito aí ao Oeste, ao Pitoli lá da Auriverde, mais alguns poucos perdidos por aí, você não ia ter Gaia fazendo live por aí, você não ia ter nada, acabou. E se estivesse fazendo, é fake news. O que é fake news? É o que o cara acha que é fake news, e ponto final. Então tivemos ali na beira do abismo. Graças a Deus conseguimos vencer isso daí. Quando alguns me criticam, né, frouxonaram, que é comum, né? O cara é um frouxo. Eu estava lá em 70, nas matas Vado Ribeira, que é de Eldorado Paulista, lá, olhando para onde foi o Lamarca. Nem o pai dele tinha nascido. E o cara está me criticando e esculhambando. Até costumo dizer, né? Eu sei das minhas limitações. Eu não sou o cara, tá? Tem milhares de pessoas mais inteligentes do que eu por aí. Mas eu sou a canoa velha que está ali na margem do rio para atravessá-lo cheio de piranhas. Se tocar fogo na canoa velha, você vai ter que atravessar o rio cheio de piranha num toco de bananeira ou nadando. Você vai ser comido pelas piranhas. E aqui em Brasília está cheio de piranha, no sentido
figurado, né? Que a preocupação é outra, é o poder. Eu mostrar para vocês o que está acontecendo com o Itaipu Binacional, que está bancando a COP30, vocês caem para trás. Deixo claro, quando falo em COP, quando assumir não, na transição em 2018, o Brasil ia realizar a COP25. Eu mandei um recado, não vou fazer a COP25, não fizemos a COP25, não fizemos. E agora é diferente, estão fazendo a COP30, mas é um grande negócio, e estão explorando uma empresa que é a Itaipu Binacional para bancar a COP30, que é uma vergonha. E agora, a COP30 sem Estados Unidos, talvez sem a Argentina, vai ser lá o passeio, o pessoal faturar com obras, né? Especial de desassoreamento, lá do rio que passa lá para o Belém. Isso é muito bom, desassoreamento bacana pra caramba. Tá? E dinheiro jogado fora, mano. Presidente, deixa eu incluir a Ana Paula Henkel também aqui nessa conversa. Ana? Boa noite, presidente. Boa noite, deputado. Bom, a produção disse que eu posso fazer uma pergunta para o senhor e uma para o deputado Eduardo. Então, presidente, para o senhor a minha pergunta é a seguinte: o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, ele afirmou recentemente que o deputado Hugo Mota prometeu ao PT não pautar a anistia dos presos do 8 de janeiro. O senhor disse numa recente entrevista que o Hugo Mota tem esse compromisso, né, com esse projeto, se chegar à presidência da Câmara. Eu queria ouvi-lo em relação a isso. E no mesmo assunto, para o deputado Eduardo, eu queria saber do deputado se o deputado tratou algum assunto sobre a situação dos refugiados brasileiros com o presidente Milei na Argentina, se houve a oportunidade de conversar com o presidente da Argentina em relação aos refugiados do 8 de janeiro que estão lá naquele país. Olha, o compromisso dele comigo é seguir o regimento. Como disse, conseguir uma urgência, ele bota em votação a urgência. Se passar 257, agora a esquerda, como diz o editorial do Estado de São Paulo, né, não quer a anistia, porque a esquerda não tem que apresentar, o PT não tem que apresentar para o povo, a não ser nós salvamos a democracia, vencendo o Bolsonaro. Esse é o discurso deles. Eu não tenho específico que o Hugo Mota é esse ou aquele assunto. Ele sabe o que nós queremos. Agora, não pode um presidente da Câmara simplesmente ignorar o regimento interno, porque os nossos, não digo os 95, mas os 80 parlamentares têm como partir para a obstrução e complicar a vida do pessoal lá dentro. A gente quer deixar que o governo vote suas propostas, né? Agora, eu entendo que mais importante que a própria vida, eu entendo, você pode entender de forma diferente, é a liberdade. Não é justo mulheres, avós, quase bisavós, condenadas por uma coisa que não fizeram. Num julgamento onde o juiz que condenou não ouviu a voz do advogado. Não houve devido processo legal. Eu repito sempre, se eu, por exemplo, sou tão criminoso assim, sigam o devido processo legal. Que começa que o meu foro não é Brasília. E nem dessas pessoas é aqui. Um inquérito que não teve nem sorteio. O MP lá atrás foi contra isso e continua até hoje. O inquérito que está há 6 anos, que está em aberto. Eu vi na imprensa agora que o advogado Braga Neto pediu acesso à única delação premiada e não foi concedido. Ué, que legítimo direito da defesa é esse? Se o Braga Neto é tão culpado assim, devido ao processo legal. E assim tem que ser. A gente não pode ter esse tipo de julgamento no Brasil. Os advogados foram ignorados. O advogado sempre fala, né? Sem advogado não tem democracia. Parabéns, é verdade, mas o presidente da OAB é um que entende diferente. Por que será? O que move agir dessa maneira? Quais são os seus temores? E eu sempre digo, vocês também devem dizer a mesma coisa, hoje estão pegando a gente. Amanhã vai pegar você que está do outro lado. Ou nós estamos no país democrático ou não estamos. Sempre a historinha, prender Jair Bolsonaro. Prender por quê? Qual é o crime? Vou me relacionar com o 8 de janeiro? Não tenho, não estava no Brasil.
e achar que o pessoal do Rio de Janeiro, ninguém tentou dar golpe ali. Ele planejou um golpe lá atrás. Não existiu planejamento de golpe nenhum. Golpe não se planeja com estado de sítio, como foi acusado lá atrás. Golpe se planeja não é só com o militar, se planeja com o setor da sociedade. Se for olhar 64, né, falo que foi golpe. Não é isso, vamos discutir se foi ou não foi golpe 64. Mas até o AB apoiou. Toda a imprensa, exceto a última hora. O pessoal do campo concordou, porque não queria as suas propriedades, né, sendo confiscadas para a turma lá do Julião, que era o MSC de antigamente. Os empresários, a mesma coisa. A Igreja Católica aderiu com a marcha com Deus pela família. É isso. E aqui teve o quê? Inclusive, né, vocês já falaram muito aí, eu de vez em quando consigo acompanhar vocês, quando sobra um tempo, né? O chefe da BIM recebeu 33 alertas que ia ter problema na esplanada. E depois vem as imagens do Flávio Dino, mais de 100 câmeras. Olha, se o golpe é do Bolsonaro, mostra as imagens. Querem passar o trator? Vamos condenar. Dei 17 para esse pessoal, vou dar 30 para o Bolsonaro. Passar o trator. Olha, o mundo está de olho no Brasil. O americano tem uma coisa que ele preza muito: direitos humanos de verdade. Uma pessoa que está condenada, presa por ter cometido um crime, você não está atentando contra os direitos humanos. Mas um inocente, cumprindo pena de 17 anos, isso é desumano. O americano zela por isso. E eu tenho certeza que, nessa parte, entre outras, né, a gente vai ter aqui os ventos dos Estados Unidos a nosso favor. Bem brevemente, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Eu queria só citar aqui um trecho de uma matéria do Metrópolis para iniciar a resposta e ver a gravidade da nossa, entre aspas, democracia, que eu já não considero democracia, né? No Metrópolis tem aqui: ao mesmo tempo, o ministro ressaltou que Eduardo é um dos aliados de Bolsonaro que tem colaborado constantemente com a fuga de investigados pelos atos do 8 de janeiro para a Argentina. Abre aspas para Alexandre de Moraes. O apoio à ilícita evasão do território nacional dos réus condenados definitivamente pelo plenário do STF em casos conexos à presente investigação e a defesa da permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgados, estão constantemente sendo corroboradas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo a própria defesa, teria intermediado os convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos, fecha aspas, diz Moraes. Ou seja, né, eu estou sendo acusado de uma maneira velada, isso aqui é uma ameaça típica de regimes autoritários, para dizer o seguinte: olha, Eduardo, estamos de olho em você. O que você está fazendo está dando margem para a sua própria prisão preventiva, que é a fuga de pessoas condenadas para que não seja aplicada a lei penal. Isso daqui vem no momento depois de Glenn Greenwald, a quem eu devo a minha liberdade, ter feito matérias publicadas na Folha de São Paulo, que ele teve acesso às conversas de WhatsApp de juízes assistentes de Moraes, onde eles falam: o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. E na falta do que me condenar, e eu levo isso aí como uma medalha de honra no meu peito, porque se eu fosse um vagabundo, tivesse roubado R$1 do contribuinte, a gente estava pegando 10 anos de cadeia. Mas na falta de encontrar alguma coisa, tentam me colocar na cadeia por eu estar segurando uma bandeira do blog La Derecha Diário, cujo dono do blog é um argentino, careca, que fez lives depois da eleição brasileira criticando o processo eleitoral brasileiro. E aí diriam que ele é antidemocrático e que eu faço parte de uma trama internacional para acabar com a democracia brasileira. Isso dito, eu tenho que medir as minhas palavras, mas podem ter certeza, da Argentina ao México, onde houver, né, pessoas com problemas com a justiça que procurem o serviço de um deputado, de um advogado ou qualquer coisa nesse sentido, é o nosso trabalho estar atento a isso daí. Para mim, a anistia é a pauta número 1. Eu vou até tentar conversar de novo com o Hugo Mota, em que pese achar o deputado Rogério Correia, que deu essa informação, que o Hugo Mota não vai pautar a anistia. O Rogério Correia é um deputado, com todo respeito, fanfarrão. Ele está no nível do André Janones. É uma pessoa deplorável, que quando foi diplomada, né, agrediu o deputado Júnior Amaral. Então, difícil acreditar nele, mas pode ter certeza, Ana Paula, a anistia para mim é o projeto número 01 que eu pretendo colocar minha maior energia. Quero reforçar, me desculpa aqui, a posição do programa, o editorial do Estado de São Paulo.
Só sobra para o PT a farsa da defesa da democracia. Então esse deputado de Minas Gerais aí, se não fizer isso, vai defender o quê? Daí ele fala, olha, ele pode até falar, tá tudo ruim no Brasil, mas você tem democracia graças a nós. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá? Querer falar que o PT defende a democracia, por que mandaram o representante lá na Venezuela para a posse do Maduro? Faltou o Lula, né? Faltou coragem moral para ele ir para lá. Ele fala que o Trump é a volta do nazismo e do fascismo com outra face. Mas não vai na Venezuela. Por que você não foi para lá? Por que você não foi para a Rússia? Ah, você caiu no banheiro? Ou você sabia que o Maduro ia estar lá nessa reunião do BRICS? Que agora virou festa, né? O BRICS agora virou festa. Entrou lá Cuba, Bolívia, Nigéria, Uganda, Uzbequistão, está na fila Venezuela, Irã. Onde tem ditadura, ou não tem direitos humanos, ou não tem desrespeito às mulheres, está lá o PT apoiando. Tem aquela relação de 20 e poucos parlamentares, solidária com Kim Jong-un lá atrás, quando o pai dele morreu, e ele assumiu. Essa turminha de sempre, que fala em arroça democracia. Olha, só apoia o Hugo Mota se ele não botar em pauta isso. Esse pessoal do PT, falar que não tem escrúpulo, já sabe que não tem. Agora eu vou apelar como ser humano, não tem coração também. Essas pessoas que estão presas são avós, são mães, são pais de várias crianças. Nunca viram uma arma de fogo na frente. Acusar de golpista, mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito, isso é uma mentira. E cada vez mais a população vai entendendo o que está acontecendo. O que te apela aqui, até para você, petista, tá? É uma pacificação nacional. Ninguém acredita mais que as pessoas queriam dar um golpe. Você não dá o golpe num domingo, onde não tem um líder. Ele tenta o tempo todo arranjar um líder, né? Olha para mim, não tem liderança. E falar que eu tentei dar um golpe dos Estados Unidos, ao lado do Pateta, do Mickey, isso é uma palhaçada. Eu mandei para os Estados Unidos, peguei no Banco do Brasil, tinha 800 mil reais, transformei em dólar e botei no BB América. Eu queria dar um golpe com essa grana. Primeiro, dar um golpe com 100 e poucos mil dólares. E outra, dar um golpe dos Estados Unidos, você dá de outra republiqueta por aí. Ou pode pensar em dar, pode até pensar em dar. Os Estados Unidos nunca. Ninguém acredita nisso. Fizeram uma onda terrível, né? E ninguém acredita nisso. Aí daí, tinha um plano para não sei quem tinha um plano para matar. Primeiro, um plano absurdo, né? É um plano inexequível. Vai sequestrar, envenenar. Porra, vocês querem entubar isso em cima de narrativa? Daí vai lá e lê a matéria num jornalão qualquer, né, que está recebendo o Pix para apoiá-los. Olha, temos um país fantástico, que é o Brasil, tem tudo para dar certo. Eu posso falar alguma coisa que eu faria caso retornar, alguma coisa parecida com o Trump lá. Logicamente, falaria para o povo, se eu vier candidato, né? Se ele me der 50% no parlamento, igual o Bukele fez lá em El Salvador, eu resolvo. Quando alguns me criticam, o cara perdeu a chance de fazer lá atrás. Foi frouxo. Você faria o quê no meu lugar? Eu tinha lá oposição tudo quanto é lugar. De poder judiciário, era pelo menos uma ação por semana. Oposição da esquerda, obviamente. Tá? Do outro lado, eu fiz um governo sem negociar cargos. Por isso que as estatais deram lucro, agora estão dando prejuízo. Me permite falar rapidinho aqui Itaipu Binacional. Comigo nós fizemos a segunda ponte. O custo lá ficou na casa dos 450 milhões de reais. Começamos a terceira ponte Porto Murtinho. Asfaltamos 43 quilômetros a pedido do Ratinho, a Transboiadeiro. 600 metros na pista do Foz do Iguaçu. E reduzimos praticamente metade o preço do quilômetro para o povo. Agora voltou, a tarifa está voltando, como está voltando os impostos dos combustíveis. O que o PT já tem de legado aí? Itaipu já está previsto prejuízo. 1,3 bilhão
para a COP30, lá em Belém do Pará. Eles voltaram a UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana, uma universidade para formar militantes lá em Foz do Iguaçu. 600 milhões de reais investir na UNILA. Eu passei por lá quando era presidente, mostrei a minha live aí, o esqueletão. Tá? Deram para uma cooperativa central da reforma agrária, ligada ao PT, tá? 81 milhões de reais. O PT dando o MST de forma indireta 81 milhões. Por isso volta a insegurança no campo, que comigo tinha. Você não viu? As raras invasões de terra rapidamente foi resolvido. Comigo foi resolvido. A questão do armamento, além de diminuir quase 1/3 o número de mortes por arma de fogo, você não viu invasão no campo. Começamos a levar segurança para o campo. Diferentemente agora. Um filho meu, Carlos, não consegue renovar o porte dele. Ele é vereador. Mostra vídeo de um cara que vai de vez em quando apedrejar uma casa que é de comitê nosso lá em Bento Ribeiro, mas não pode ter porte de arma. O ministro Lewandowski renovou o porte dele. Ué, ele tem segurança, meu filho não tem. Então a gente fica vendo, tá certo, como estava o Brasil voando no segundo semestre de 22, apesar da pandemia e da guerra, 54 bilhões de superávit, o Tarcísio com propostas de 1 trilhão de investimento nos próximos 10 anos, umas 30 pré-contratos de ferrovias privadas pelo Brasil, terminamos a Norte e Sul, não é dinheiro público a Norte e Sul, é privado. Mas não saia por quê? Porque no passado era corrupção. Você não conseguia, junto ao IBAMA na época, licença. Comigo vai ter licença e não tem custo. Começamos acho que é 230 lá, Porto Velho, Manaus. Conseguimos licença ambiental. O Brasil começou a funcionar. Eu guardo, né, uma mágoa muito grande. Eu tive a proposta de um país do mundo árabe de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, para a gente transformar a Baía de Angra numa Cancún. Por que não foi para frente? Já tem um decreto ambiental que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios. E eu tinha que desmarcar o decreto. Mas decreto ambiental, quem desmarca é o parlamento. Não tive força para isso. Voltando com 50% do parlamento, eu faço isso. E não é só a Baía de Angra, não. Tem problema na Bahia, que o governador quer, com toda certeza, tá? Em vários estados do Brasil. Eu não demarquei nenhuma terra indígena, já temos 14% demarcado, não demarquei nenhum quilombola. Então você vai dando segurança. Comigo ninguém discutiu marco temporal, não se discutiu comigo 40 gramas de maconha para a galera, aborto. No segundo dia, após o segundo turno de 22, relativizou-se a propriedade privada. Você que está aí, você vai com a fazenda invadida? Depois de 10 anos, 12 ou 15, você consegue terminar a luta na justiça pela reintegração de posse. Agora, essa reintegração vai ter que ser submetida a uma comissão formada por gente do Poder Executivo, com toda certeza, pessoal do MST, para saber se a reintegração vai ser feita ou não. Não tem como o país ir para frente dessa maneira. Presidente, agora 19h14, a gente está caminhando aqui para o fim dessa entrevista, desse bate-papo. Nós chegamos a 140 mil telas, maior live do Brasil nesse momento, de telas simultâneas acompanhando essa entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Quero agradecer muito aí ao presidente Bolsonaro, também ao deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, falando rapidamente sobre eleição 2026, presidente, o senhor aí como a maior liderança da direita no Brasil, hoje está inelegível. Claro que essa situação pode ser revertida. Nesta semana o senhor concedeu algumas entrevistas a alguns veículos de comunicação falando aí de possíveis nomes à mesa para a sucessão presidencial. Então gostaria de ouvi-lo nesse respeito. Quem seria o nome caso a sua inelegibilidade não seja revertida até 2026? O senhor citou alguns nomes, citou o nome dos seus filhos, Flávio Eduardo Bolsonaro, também da sua mulher Michele Bolsonaro.
Bolsonaro, que está aí, inclusive, no retrato atrás de vocês. Queria ouvi-lo, se o senhor tivesse que escolher hoje um nome, quem seria? Olha, a CNN me entrevistou 40 minutos, completou agora 24 horas, mais de 500 mil visualizações na CNN. Eu não citei nenhum nome, eles que falavam o nome, eu não citei nenhum. Eu não disputar a eleição por estar inelegível por essas acusações, isso é negar a democracia. É o nosso... Que nome em inglês lá? Lawfare. É o ativismo judicial decidindo nas eleições. Quem tem que escolher quem é o chefe dele é o povo. Não é um juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Ele se reuniu com embaixadores. Inelegível. Esperou mudar 2, ou lá são 7, né? 2 na indicação do Executivo. Ele que botou, na verdade, indicou, da lista tríplice indicou 2 e foi para votação. Ele usou a estrutura do 7 de setembro. Não é verdade. Eu não disputar eleições por causa dessas acusações é uma negação da democracia. É o que o Maduro fez na Venezuela. Tornou inelegível, porque lá são 15 anos, as duas maiores oposição a ele. Até digo, né, o Daniel Ortega, da Nicarágua, está sendo mais corajoso. Lá não tem inelegibilidade. 7 na cadeia. Aqui é a mesma coisa. Se me botar na cadeia, abuso de autoridade. Qual a acusação? Até tenho desafiado uma grande rede de televisão, né, que tem perdido audiência. Eu falo, olha, 2 horas comigo, 8 das 10 da noite, ou até meia-noite, se quiserem, vão ter a maior audiência da história e a gente vai discutir esse assunto. Vocês me acusam, eu quero 30 minutos para falar das potencialidades do Brasil. Para falar do Vale do Rio Cotingo, lá em Roraima, para falar da Renca, no Pará, né? Para falar no Rio Paraná sobre a nova rota de drogas, por aí como deve fazer, do meu relacionamento com os Estados Unidos, o que fazer com o Fernando Noronha, é uma região estratégica, é mostrar que países do mundo cada vez mais estão entrando aqui, se passar na Câmara, que já passou no Senado, comigo, junto com o Lira, conseguimos segurar na Câmara. Venda de terra para estrangeiros é o fim do Brasil, e vocês sabem quem é que vai comprar o Brasil. Nós sabemos o que tem que fazer. Sabemos de quem devemos nos aproximar. Temos a nossa autonomia, tá? Nós realmente prezamos pela nossa soberania. Mas quando eu converso, por exemplo, conversava com o governo americano, eu sabia que o PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Então não é de igual para igual. Como o Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê, você não quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico e Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão, você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? A nossa política externa, essa desgraça que está aí. Uma vergonha. Não foi convidado para a posse do Trump. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava pau na moleira. No meio da moleira tua. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, pô, fico com vergonha, pô. Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, pô. Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. E eu fui lá atrás de fertilizantes para o nosso agro. Porque se eu não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teríamos fertilizante aqui. O agro ia perder a sua produtividade. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços aqui explodiam aqui no Brasil. O agro, que é o nosso orgulho, viu, Lula? Você fala que eles são fascistas, né? Você nem sabe o que é fascista, ou mente sobre o que é fascista. Mas sem o agro, complica a situação no Brasil. Você pode se abster de muita coisa, mas de encher a barriga, não. E fizemos nossa parte. Deu 30 dias, chegaram quase 30 navios aqui de fertilizantes. Então,
comandar um país não é fácil. O que eu me considero, quando citou aí nomes, né? Vários nomes citou Ratinho, citou Caiado, Zema, Tarcísio, eles falaram em Flávio, falou Eduardo, falou em Michele. Então eu fiz um comentário em cima disso. Quando foi da Michele, teve o Paraná Pesquisa por 2 vezes, a Michele está ali quase na margem de erro para o Lula. É um nome? Bom nome? É ou não é? Daí eu falei, olha, só se eu for chefe da Casa Civil. Daí pronto, daí foi o prato feito para a imprensa. Igual a Dilma, quando mandou o Bessias entregar lá o termo de posse para o Lula, se ele for preso e falar que é ministro. O Bolsonaro quer fugir do Supremo. Pô, você tem certeza que a Michele seria eleita? A Michele quer ser candidata? Vocês falaram, perguntaram, eu falei. Mas se tivesse falado Augusto Nunes candidato, Alexandre Garcia, eu falaria alguma coisa. Eu falei. Agora, todo respeito, né? Com todos aí que estão falando, eu sei que pessoas mais inteligentes do que eu, um montão por aí. O Tarcísio é uma cabeça fantástica, baita de um gestor. Está no estado que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Mas tem que ver como é que ele fica perante o Lula, por exemplo. Como é que fica? Ele tem entrado no Nordeste? Não tem? Vai precisar de alguém estar à frente dele? Não vai? Está aí na frente. Agora, eu tenho um sonho de voltar a comandar esse país. Eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. E tenho conhecimento. E digo, se eu vier candidato, se o povo me der, nós temos 54 vagas para o Senado, contando com o partido, aliás, me der 40, na Câmara, der metade para o PL, a gente resolve os problemas, pô. Dentro das 4 linhas, que tanto critico, né? O cara critica, ele falou 4 linhas, e fala um palavrão. Você faria o quê no meu lugar? O cara não fala. Devia ter feito isso ou aquilo. Tá, feito como? Quando se fala em crítica. Crítica é eu falar que o Augusto Nunes, por exemplo, estava jogando futebol e na ponta direita e é um perna de pau. Tá? Quem eu botei no lugar? No lugar do Augusto Nunes. Eu vou botar quem para jogar lá no lugar dele? O Piotr, né? Não dá, o Piotr é pior do que ele. Então você tem que ter uma alternativa, não é só criticar. É que eu disse agora há pouco, tem garoto dando pancada em mim sobre questões ideológicas, mas quando eu conheci a ação do Lamarca no Vado Ribeira, na minha cidade, Eldorado Paulista, 8 de maio de 1970, nem o pai desse garoto era nascido ainda. E querem mais prova que eu estou com o povo? Eu podia estar do outro lado. Eu podia estar me comportando como o Rodrigo Pacheco. Não ia ter problema nenhum. Não ia estar preocupado se a PF vai estar na minha porta amanhã cedo ou não. Não estaria. Zero. Presidente, eu preciso... Agora, eu pretendo resgatar a democracia no nosso país. Perfeito. Já ultrapassamos 143 mil telas. O senhor mencionou a outra emissora que bateu 500 mil visualizações. Tenho certeza que essa entrevista vai superar as 500 mil visualizações, com toda certeza. Eu preciso encerrar essa entrevista. Se o senhor quiser deixar um recado final aqui para a nossa audiência de Oeste Sem Filtro, por favor. Acreditem, não jogue a toalha. Não vai ser fácil a gente recuperar o espaço perdido. Até há pouco tempo se achava que PT e PSDB eram oposição, viram que não é. São as 2 lâminas da mesma tesoura. O país é um Brasil fantástico, dá para resolver. As coisas mudam. Não seja isento, decida. Não quer votar em mim? Vota no outro cara, tudo bem. Mas não fique em cima do muro. Se você não tem algo melhor, se não tem uma canoa velha, igual eu, para atravessar o rio, não toque fogo na canoa, que a piranha vai te comer no toco de bananeira ou nadando. Eu te salvo da piranha. Até essas jovens lideranças estão por aí, várias lideranças. É o Zuco do Rio Grande do Sul, é o Gai aqui, é o Nicolas. Tá? É tanta juventude por aí aparecendo. É o Tarcísio, que é um pouco mais velho, mas é jovem na política. Eles vão se moldando, vão se preparando para substituir a gente. Pô. E a gente tem como sair desse buraco. Se nós nos entregarmos, só tirar pedra,
vai ficar pior para todo mundo. E olha, vocês estão vendo agora a política do Trump. Está tirando de lá os ilegais. Você não vai para lá. Você vai ter que pegar a tua canoa, né, que a minha vai estar quebrada, e tocar em direção à África, para buscar uns dias melhores na África. Porque você não vai aqui para o interior, aqui onde os bandeirantes foram do passado, né? Procurar os países aqui do lado aqui, que você não tem espaço para todo mundo. Nós somos 220 milhões de habitantes. Olha o que está acontecendo em Pacaraima, Roraima, com os venezuelanos. A gente não quer isso para nós. As mulheres chegam lá, muitas abusadas no seu percurso a pé, fugindo da ditadura venezuelana que o Lula apoia. Que o Lula foi lá fazer campanha para o Chávez lá atrás e para o Maduro também. Dá para mudar. E uma passagem bíblica que eu sempre cito, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Busque conhecimento, que nós venceremos essa guerra. Me permitindo aqui 30 segundinhos também para finalizar essa grande audiência, né? Acho que o recado principal que eu deixo é que eu nunca imaginei que quando eu comecei a fazer esse trabalho de relação internacional, lá em 2018, ainda na transição do meu pai, quando eu viajei para os Estados Unidos, para Nova York, Miami e Washington, com Felipe Martins, né, o Coimbra, começando a dar o recado para vários fundos de investimento, principalmente que o Brasil tinha mudado, eu nunca imaginei que a gente estaria nesse ponto, trabalhando pela liberdade, né, de outras pessoas, pela possibilidade da gente ter uma democracia, porque sem oposição não existe democracia. Pode ter certeza, cada vez mais os Estados Unidos está, sim, consciente do que está acontecendo no Brasil, e o recado de que não é democracia um país onde o líder das pesquisas não pode concorrer, tal qual ocorre, por exemplo, com a Maria Corina Machado, lá na Venezuela, ou a Janine Áñez, que o presidente falou aqui da Bolívia, ou os outros 7 opositores ao ditador Ortega que estão presos na Nicarágua, esse olhar será lançado para o Brasil. E eu finalizo. Trump, por exemplo, já deu um bom efeito aqui no Brasil. Vocês conseguem imaginar autoridades brasileiras banindo novamente o X, a rede X, o antigo Twitter, sendo que agora a Meta, Facebook, Instagram está copiando as políticas do X e todos eles, incluso ali o CEO do Google, YouTube, todas as demais redes importantes, TikTok, estiveram na posse de Donald Trump. Certamente não vai ser mais difícil, né, fazer esse tipo de coisa de república de bananas, né, com relação às redes sociais. Tendo liberdade de expressão, nós chegaremos lá porque a verdade está do nosso lado.